Fala galerinha do Motiva, galera do terceiro ano, professor Paulo Ricardo mais uma vez, e nós vamos hoje falar de um conteúdo que muitas vezes assusta muito aluno, né, que é o conteúdo de verbos, conteúdo gramatical que muito aluno às vezes subestima e acredita que não pode ser cobrado no Enem, ou acredita que não é nem conteúdo do Enem na verdade. É isso, mas é um conteúdo sim, óbvio que do jeito que o Enem cobra, do jeito que o Enem costuma tratar esse conteúdo nas provas, é bem diferenciado do que provas de concurso fazem e é bem diferenciado do que outros vestibulares também fazem. Então, lógico que na minha explanação, na minha aula de hoje, vou fazer lançar muitas perguntas para inquietá-los, situações e problemas para inquietá-los, justamente numa demonstração de como o Enem se coloca, de como o Enem coloca esse conteúdo, justamente para a gente estar analisando da maneira mais prática possível. Óbvio, sem esquecer alguns pontos relevantes e essenciais na compreensão dessas noções gramaticais em torno do verbo. Lembrando que é um conteúdo que você tanto vai precisar na análise das questões, inclusive na análise de textos literários, que é muito recorrente a construção de verbos nas construções narrativas e também na hora que está fazendo a redação. Então, você vai se utilizar muito dos verbos, então tem que ter muito cuidado com isso também. Então, a primeira ideia que eu vou chamar a atenção de vocês é justamente para essa ideia dos verbos, né? Então, aí eu coloco uma gama de verbos aí que com certeza vocês já viram todos, se não, já utilizam todos nas diferentes situações do cotidiano. E o que eu vou chamar a atenção, inclusive olhando para vocês, é essa primeira noção de verbo. Você que está em casa, anota aí no seu esqueminha, no seu fichamento, no seu mapa mental. Verbo são palavras na língua portuguesa que eu consigo flexionar, ou seja, são palavras que eu consigo conjugar. Então grava logo essa ideia aí. Flexão, conjugar, certo? Paulo, como assim flexionar e conjugar? Eu sei. Primeiro, eu não sei nem o que é flexionar e conjugar, então a gente vai chegar lá. Ah, Paulo, mas eu sei o que é flexionar e conjugar. Agora, você sabe o que é flexionar e conjugar e você deve estar pensando, Paulo, mas outras palavras eu também consigo flexionar, certo? Então, a gente vai também relembrar o que é flexionar e a gente vai lembrar como flexionar o verbo para ele ser constituído como tal, como verbo, beleza? Então, essa é a primeira ideia. Por que a primeira ideia? Porque a gente tem uma visão tradicional de que verbo é toda a palavra que indica ação. Por exemplo, corrida, indicação e não é verbo. A gente tem uma visão tradicional que verbo é uma palavra que indica estado. Triste é estado, indica um estado, mas não é verbo, beleza? Temos uma visão tradicional que verbo é uma palavra que indica um fenômeno da natureza. Chuva é um fenômeno da natureza e não é verbo. Então, o verbo tem essas características, pode ter essas características, mas principalmente é uma palavra que eu consigo flexionar, que eu consigo conjugar. Mais à frente a gente volta para essa ideia de flexão e de conjugar, tá? O que eu vou chamar a atenção de vocês é justamente para essa ideia aqui inicial. Vamos lá? Aí eu coloco uma questão justamente para vocês se situarem como o Enem poderia cobrar de vocês. Qual o valor do futuro do pretérito na seguinte frase? Opa, ele já disse. Valor do futuro do pretérito. Então, eu tenho que identificar um verbo que esteja na forma do futuro do pretérito. E outra coisa, ele traz uma novidade aí. Valor. Como assim valor? É justamente o valor semântico, o sentido, certo? O significado desse verbo nessa forma do futuro do pretérito. Aí ele dá a frase. Quando chegamos ao colégio em 1916, a cidade teria apenas uns 50 mil habitantes. Então, qual dos verbos que estão aí, qual deles tem o futuro do pretérito? E na forma do futuro do pretérito, qual é o valor semântico? Então, tem dois verbos aí, chegamos e teria. Então, você vai ter que descobrir qual está na forma do futuro do pretérito, tá? Mais à frente eu vou voltar para isso aí, para a gente comentar. E vocês vão ter que identificar o sentido desse verbo. No entanto, você já deve estar dizendo assim, Paulo, se é uma forma futuro do pretérito, ele não estaria no futuro? Aí, gente, chamando a atenção de vocês, é justamente essa discussão que o Enem vai fazer. Não necessariamente estando na forma do futuro, em qualquer outra forma, ele indica aquela forma que ele está. Por que isso, Paulo? Porque lembra, a língua é fluida, a língua é heterogênea e a língua é fruto justamente de diferentes contextos em que ela é aplicada. Então é isso que o Enem vem chamar a atenção de vocês, tá? Deixa essa questão em aberto aí para vocês irem pensando, mais à frente eu volto com ela, ok? Paulo, outras situações onde a gente pode se deparar com o uso dos verbos, aí eu coloco duas situações bem básicas, elementares, para introduzir essa noção dos sentidos dos verbos. O pesquisador pretende estudar as plantas medicinais que existem naquela floresta. O pesquisador pretende estudar as plantas medicinais que existam naquela floresta. Claramente, aí vocês percebem uma diferença de sentido entre essas duas formas. A primeira, existem, o sentido aí está está nos passando algo de certeza, uma afirmação, uma confirmação que ele já tem das plantas que ele vai estudar naquela floresta. É justamente as plantas medicinais. Ele sabe
que já existem essas plantas medicinais. No segundo caso, ao contrário, ele está supondo, ele está dando uma possibilidade de estudar as plantas medicinais que, porventura, ele vai lá encontrar na floresta. Então a gente já tem uma primeira ideia aí dos verbos, os verbos que vão indicar certeza, os verbos que vão indicar uma possibilidade, tá? Uma condição. Então, primeiro ponto, gente, é se ligar nisso aí. Outra questão que eu já lanço para desafio para vocês, vejam, falei lá de flexão, que eu vou retomar isso mais para frente. Já começamos a perceber que os verbos vão apresentar diferentes sentidos, já apresentam diferentes formas. A outra questão diz assim: toda a gente dormia com a mulher do Jaqueira, era só empurrar a porta. Se a mulher não abria logo, Jaqueira ia abrir, bocejando e ameaçando. Um dia eu mato o peste. Matou. Escondeu-se por detrás de um pau e descarregou a lazarina no coração de um freguês. É uma obra de São Bernardo, tá? De Graciano Ramos. Aí tem a forma mato aí. Claramente você já tem uma noção de que tempo, vamos dizer assim, e que modo, duas palavras que a gente vai falar muito nessas aulas, tempo e modo, está escrita essa palavra aí, esse verbo, tá? Só que quando ele lista aí pra gente, ele vai indicar pretérito, futuro, presente, e não só isso, ele vai indicar os sentidos dessa forma. Será? Que forma está essa e qual o sentido? Então percebam mais uma vez que o Enem vai estar cobrando muito isso, a forma e o sentido daquele verbo, fruto daquele contexto que está sendo construído. Aí eu trouxe um trechozinho de uma obra de Machado de Assis, que está lá na História de 15 Dias, para vocês perceberem justamente nas obras literárias, os contos, as crônicas, como são muito importantes justamente a utilização de determinados verbos e, respectivamente, suas estruturas. Aí eu tenho aí, mais dia menos dias, demito-me deste lugar. Logicamente que a forma demito-me ela está no presente. Aí a discussão é, essa forma ela está no presente, mas ela não necessariamente ela vem para indicar alguma situação do presente. Paulo, como assim? Percebam na informação anterior, mais dia menos dia. Mais dia menos dia, ou seja, é uma possibilidade, é algo para o futuro. Então, demito-me, ou seja, um dia eu tomarei essa atitude. Então, mesmo a forma estando no presente, ela está situando algo que ainda vai acontecer, ou seja, algo para o futuro. Percebam essa relação entre a forma do verbo e o sentido que ele quer colocar. Mais à frente eu vou destacando outros verbos. Destaco o verbo é. Percebam, vamos fazer a leitura lá da parte inicial. Um historiador de quinzena que passa os dias no fundo de um gabinete escuro e solitário, que não vai às touradas, às câmaras, à rua do ouvidor. Um historiador, assim, é um puro contador de história. Percebam que a utilização dessa forma é, indicando o singular, indicando o presente, ela não necessariamente vem para indicar algo que está acontecendo naquele momento, algo do presente. Ela vem fruto desse contexto que aí está a narrativa, muito mais para fazer uma constatação, uma conceituação do que é ser um historiador. Então, esse uso ele é extremamente importante para o desenvolvimento da narrativa. Na mesma linha, mais à frente, tem a forma repare. E repare o leitor, como a língua portuguesa é engenhosa. Esse repare o leitor, ele agora já sai de uma forma, já vai para uma forma mais de dar uma ordem, um comando, chamar a atenção, né? Repare o leitor, como a língua portuguesa é engenhosa. O construtor aí, o escritor desse texto, ele faz esse uso justamente para estabelecer um diálogo com o leitor. Então aí, gente, em 3 exemplos bem iniciais, bem básicos, vocês têm justamente essa relação entre as formas dos verbos, os seus sentidos e, naturalmente, como eles vão dando essa progressão à narrativa, tá? Então, fiquem muito atentos justamente para a utilização dos verbos em suas formas e, naturalmente, em seus sentidos, principalmente nos textos literários. Ao final lá desse trecho, tem outras formas que eu destaquei. Se eu quiser, já me dá uma ideia de condição. Aí ele diz, se eu quiser dar uma descrição verídica da tourada de domingo passado, não poderei. Ele diz poderei aí, já dá uma ideia que ele vai fazer no futuro, mas já tem reforçado pelo elemento do negação, ele não fará, ele não poderá fazer. Então percebam que já é uma ideia de futuro, mas que reforçado talvez por essa ideia de condição, que ele já disse antes pelo outro verbo, se eu quiser, não é isso? E reforçado aí também pelo elemento de negação. Então, vejam como as formas dos verbos são extremamente relevantes na construção dos elementos, na construção da narrativa. Outro exemplo que eu trago aí para vocês é um trecho do conto de Clarice Lispector, que está na obra Laços de Família, e aí eu destaco alguns verbos para que vocês percebam. Principalmente em obras onde tem o que aquele nós chamamos de fluxo de consciência. Ora é o narrador observador, ora é o narrador
personagem, muitas vezes não tem como a gente distinguir se é um narrador personagem ou um narrador observador. Uma das formas, muitas vezes, é quando a gente busca o uso dos verbos, onde eles indicam ali as pessoas, se é uma primeira pessoa, se é uma terceira pessoa. Só que muitas vezes esses verbos, nós não nos dizem tudo, né? Eles não nos dizem tudo sobre esse discurso do narrador ou do narrador personagem, do narrador observador. A gente precisa, inclusive, de outros recursos linguísticos, como o uso dos pronomes que nós temos aí. Aí diz assim, o jardim botânico, tranquilo e alto, lhe revelava. Né? Esse lhe revelava, a partir do momento que eu uso esse pronome aí, com o uso do verbo, revelava a alguém. Então, o revelava, ele revelava algo a alguma coisa. Então, eu sei já uma presença aí de um narrador observador, que ele está observando o ambiente e a situação. Revelava a alguém. Então, ele está contando a história. Os outros verbos destacados aí, como, por exemplo, descobrir, descobria, se eu olhar só para a sua forma descobrir, eu não sei se está relacionado à primeira pessoa, eu descobria, ou à terceira pessoa do singular, ele descobria, né? Primeira pessoa do singular ou a terceira pessoa do singular. Então, só pela sua forma, eu não tenho como descobrir. Mais à frente, dentro do contexto, ele usa a expressão sua. Então, aí, confirmo não que está fazendo referência a uma primeira pessoa do singular, e sim a uma terceira pessoa do singular. Mais à frente, do mesmo jeito, o uso dos verbos seria. Eu não sei se é uma primeira pessoa do singular ou uma terceira pessoa do singular. E reforçado pelo pronome sua, eu tenho uma confirmação mais uma vez, que é justamente uma relação de um narrador observador. E percebam que mais à frente ele já vai misturar com o narrador personagem, quando ele usa aí os verbos em primeira pessoa. Um cego me levou. Mais à frente ele retoma com um narrador observador, quando diz, pensou espantado. Agora ele já saiu da posição de personagem, já está falando sobre a personagem. Mais à frente ele segue, sentia-se, ou seja, ele continua falando agora da personagem. Percebam que muitas vezes tem outros recursos, por exemplo, como as aspas, para indicar a fala da personagem nesse trecho. Um cego me levou ao pior de mim mesma, que é literalmente a fala ou o pensamento da personagem. A gente não tem como precisar muitas vezes se esse discurso é do narrador ou do personagem, mas pela utilização dos verbos, pela estrutura dos verbos, pela forma dos verbos, a gente tem como perceber isso. E como eu disse no início, muitas vezes a gente não tem como perceber. E como é que a gente percebe? Com a utilização de outros recursos linguísticos, como o uso dos pronomes. Beleza, gente? Então percebam como claramente os verbos vão nos ajudando, vão construindo a narrativa. Lógico que de maneira muito intencional, principalmente se falando dos grandes escritores da língua portuguesa, né? Que fazem isso de maneira muito particular e de maneira extraordinária. Beleza, gente? Ainda dentro da minha explicação, eu venho chamar a atenção de vocês. Cadê? Olhando para cá, eu venho chamar justamente a atenção de vocês agora para a flexão. Aí a flexão é justamente isso, gente. Quando eu consigo flexionar um verbo, flexionar em um modo, em um tempo, em um número, em uma pessoa e uma voz. Aí eu venho deixar aí justamente para vocês pensarem no nosso momento de discussão ao vivo, para a gente discutir quais são os modos existentes, quais são os tempos existentes e o que é número, o que é pessoa e o que é voz, para poder assim identificar o verbo sendo como tal. Então, até para ajudar, eu deixo 3 frases aí para vocês pensarem. Ela canta todos os dias, esperamos que ela cante todos os dias, cante todos os dias para mim. Temos basicamente o mesmo verbo, no mesmo sentido aí, ó, diferente do que a gente viu lá naquelas questões de desafio, que eu vou comentar com vocês, não estou esquecido. E canta, cante e cante. Tem verbos com o mesmo sentido, mas com formas distintas, tá? Vamos perceber que às vezes tem a mesma forma, mas com sentidos diferentes. E aí eu tenho formas diferentes, mas voltados para o mesmo sentido. Então a pergunta é, quais são os 3 modos que estão representados aí? Eu já estou dizendo a vocês que tem 3 modos. E quais são os 3 tempos que estão representados aí? Naturalmente na análise fruto desses modos. Beleza, galera? Tranquilo? Então, pessoal, essa foi uma discussão bem inicial em torno das noções de verbos, essa visão tradicional, que não é só palavra que indica ação, estado, fenômeno da natureza, são palavras que indicam ação, indicam fenômeno da natureza e podem indicar também o estado, mas são palavras principalmente que a gente consegue flexionar, justamente em um tempo, um modo, uma voz, um número e uma pessoa. E como eu deixei para vocês pensarem aqueles 2 desafios, que eu vou responder com vocês mais à frente, e justamente quais são os modos e os tempos verbais existentes na língua portuguesa. Beleza? Até o nosso encontro, para a gente poder tirar algumas outras dúvidas e dar continuidade à nossa discussão. Valeu, galera. Abraço.